Ela caiu nos braços de um milionário para escapar do ex e acabou conquistando o coração dele. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. A manhã de terça-feira começou como todas as outras na vida de Helena Prado. Um completo desastre. Aos 23 anos, ela já tinha desenvolvido um talento especial para transformar situações simples em catástrofes épicas, e hoje não seria diferente. Correndo pela Rua Augusta com os cabelos castanhos voando no vento, Helena carregava uma pasta que ameaçava se abrir a qualquer momento, um celular que tocava incessantemente e uma xícara de café que derramava a cada passo apressado. Sua blusa branca já ostentava uma mancha marrom que mais parecia um mapa da África. Não, hoje não pode dar errado, murmurou para si mesma, esquivando-se de pedestres irritados. É só uma apresentação simples para conseguir o empréstimo e salvar minha loja de doces artesanais. O que pode dar errado? O universo, aparentemente, interpretou isso como um desafio. O celular tocou novamente. Provavelmente sua sócia Carla, perguntando pela milésima vez se ela tinha conseguido os documentos. Helena parou abruptamente para atender, mas a pasta, como se tivesse vida própria, se abriu completamente. Uma rajada de vento matinal espalhou todos os seus documentos pela rua como confete em festa de Ano Novo. "Meus projetos!" gritou Helena, assistindo horrorizada seus planos de negócio voarem em direções opostas. Sem pensar duas vezes, ela se jogou no chão tentando capturar os papéis rebeldes. Foi nesse momento que o salto do seu sapato decidiu que já tinha aguentado estresse suficiente por uma vida inteira e se quebrou com um estalo audível. Helena caiu de cara no asfalto, bem na frente de um imponente prédio comercial de vidro espelhado, sentindo o gosto metálico do sangue no lábio inferior. "Precisa de ajuda?" A voz masculina vinha de algum lugar acima de sua cabeça. Helena levantou os olhos lentamente e a primeira coisa que viu foi um par de sapatos sociais que provavelmente custavam mais que seu aluguel de 3 meses. Seu olhar subiu gradualmente. Calça social impecável sem uma única ruga, camisa branca que parecia ter saído direto da lavanderia, gravata de seda italiana. Quando finalmente chegou ao rosto do dono de toda essa perfeição, Helena quase engasgou. Murilo Goulart tinha o tipo de beleza irritante que você vê em revistas e pensa, isso não pode ser real. Cabelos negros perfeitamente penteados, olhos escuros que brilhavam com diversão, maxilar definido e um sorriso que deveria vir com aviso de perigoso para corações frágeis. Eu estou bem, Helena respondeu, ainda deitada no chão como uma estrela do mar humana. Só estou inspecionando a qualidade do asfalto desta rua. É um hobby meu. Murilo soltou uma risada genuína e estendeu a mão para ela. Deve ser uma inspeção muito rigorosa. E qual é o veredicto? Precisa de melhorias. Definitivamente. Helena respondeu, aceitando a ajuda. Quando ele a puxou para cima, ela tentou se equilibrar no sapato quebrado, mas quase caiu novamente. Os reflexos de Murilo foram mais rápidos que os dela, e ele a segurou pelos braços. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles ficaram ali, muito próximos, Helena sentindo o perfume caro e masculino que emanava dele. Obrigada, ela murmurou, sentindo o rosto esquentar. Eu preciso pegar meus documentos e... Espera aí. Murilo soltou um assobio agudo e preciso. Como mágica, 3 homens de terno negro materializaram-se do nada e começaram a recolher os papéis espalhados pela rua com a eficiência de uma operação militar. Helena ficou boquiaberta. Como você fez isso? Tenho meus métodos, Murilo respondeu, dando de ombros como se invocar homens de terno fosse a coisa mais normal do mundo. Você é tipo um mágico ou um mafioso? A gargalhada de Murilo ecoou pela rua, fazendo algumas cabeças se virarem. Nenhum nem outro. Sou apenas alguém que estava no lugar certo na hora certa. Um dos homens de terno se aproximou com todos os documentos de Helena, organizados numa pasta de couro legítimo que provavelmente custava mais que seu carro. Aqui estão todos os documentos, senhor, disse o homem com deferência. Senhor? Helena repetiu, desconfiada. Mas que... ele me confundiu com outra pessoa. Murilo se apressou em explicar. Acontece muito. Tenho um desses rostos comuns. Helena o estudou por um momento. Definitivamente não havia nada de comum naquele rosto, mas ela estava atrasada demais para investigar mistérios masculinos. Bem,
Obrigada pela ajuda, senhor. Murilo. Murilo Silva, ele respondeu, e Helena teve a impressão de que ele hesitou antes de dizer o sobrenome. Helena Prado. E eu realmente preciso ir, senão vou perder a reunião mais importante da minha vida. Posso te dar uma carona? Murilo ofereceu, apontando para um Mercedes-Benz preto, estacionado na esquina que mais parecia ter saído de um filme de James Bond. Helena olhou para o carro, depois para seus pés, um com sapato quebrado, outro descalço, depois para sua blusa manchada de café. Não, obrigada, vou de ônibus mesmo. É mais democrático. Murilo sorriu. Tenho certeza de que é, mas também é mais lento. Eu gosto de desafios, Helena respondeu, manquitolando em direção ao ponto de ônibus. Helena! Murilo gritou quando ela já estava a alguns metros de distância. Ela se virou. Boa sorte na reunião. Obrigada! Ela gritou de volta, acenando com a pasta nova. Murilo ficou parado na calçada, observando Helena mancar determinadamente em direção ao ponto de ônibus, e não conseguiu parar de sorrir. Em 29 anos de vida, e especialmente nos últimos 5 anos como um dos empresários mais ricos do país, ele nunca tinha conhecido alguém que recusasse uma carona no seu Mercedes. Senhor Goulart, um dos seguranças se aproximou. Sua reunião das 9 está confirmada. Cancele, Murilo disse, ainda olhando na direção que Helena tinha tomado. Senhor, cancele todas as reuniões da manhã. Tenho algo mais interessante para fazer. O ônibus que Helena pegou parecia ter sido projetado especificamente para testar os limites da paciência humana. Ele parava em todos os pontos possíveis e alguns impossíveis, balançava como um navio em alto mar e tinha um ar-condicionado que mais parecia um aquecedor com problemas de identidade. Quando finalmente chegou ao Banco Central do Brasil, Helena estava suada, com o cabelo grudado na testa e 5 minutos atrasada para a reunião que poderia salvar ou destruir completamente seu futuro. A Doces Sonhos, sua pequena confeitaria artesanal, estava à beira da falência. Não por falta de talento, Helena fazia os melhores brigadeiros gourmet da cidade de São Paulo, mas porque ela tinha o mesmo talento para a administração que um peixe tem para alpinismo. Senhora Prado, uma recepcionista loira com expressão de quem tinha acabado de chupar um limão a chamou. O senhor Mendoza está esperando. Helena respirou fundo, alisou a blusa manchada e entrou na sala do gerente com toda a confiança que conseguiu reunir, que não era muita. Armando Mendoza, 45 anos, careca e com uma barriga que sugeria uma paixão profunda por feijoada, a recebeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Senhora Prado, sente-se, por favor, ele disse, gesticulando para uma cadeira que parecia ter sido projetada para causar desconforto. Analisei sua proposta de empréstimo. O coração de Helena disparou. E Mendoza abriu uma pasta e começou a folhear os documentos com a velocidade de uma tartaruga artrítica. Bem, sua ideia é interessante. Brigadeiros gourmet com sabores exóticos. Brigadeiro de lavanda, brigadeiro de pimenta rosa, brigadeiro de cerveja artesanal. Ele fez uma pausa dramática, mas receio que seja muito arriscada para nossos padrões. Arriscada? Helena repetiu, sentindo uma pontada de irritação. Senhor Mendoza, minha confeitaria já tem uma clientela fiel. Eu só preciso do capital para expandir e... Senhora Prado, Mendoza a interrompeu. O senhor compreende que um empréstimo de 50 mil reais é uma quantia considerável? Primeiro, sou senhora, não senhor, Helena corrigiu, tentando manter a compostura. Segundo, 50 mil reais não é tanto dinheiro assim para um banco. Para uma jovem de 23 anos sem garantias sólidas, é bastante dinheiro. As palavras dele a atingiram como um tapa. Helena sentiu o sangue subir às bochechas. Minhas garantias são meu talento, minha dedicação e um plano de negócio sólido que o senhor claramente não se deu ao trabalho de ler com atenção. Mendoza suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Senhora Prado, seja realista. Confeitarias pequenas quebram todos os dias, especialmente aquelas administradas por jovens inexperientes. Foi a gota d'água. Helena se levantou bruscamente, fazendo a cadeira guinchar contra o piso. Sabe de uma coisa, senhor Mendoza? O senhor está certo. Eu sou jovem, talvez seja inexperiente em algumas coisas. Mas eu faço os melhores doces desta cidade. Tenho mais paixão pelo que faço do que o senhor
Provavelmente já sentiu por qualquer coisa na vida, e não vou ficar aqui ouvindo um homem que claramente nunca arriscou nada me dar lições sobre sonhos. Senhora Prado, não há necessidade de se alterar. Não estou alterada, Helena gritou, claramente alterada. Estou indignada, porque pessoas como o senhor são a razão pela qual jovens empreendedores desistem dos seus sonhos. Ela pegou sua pasta nova, que pelo menos tinha sido um ganho do dia, e saiu da sala batendo a porta. Na recepção, todos os funcionários olhavam para ela. Helena levantou o queixo e caminhou em direção à saída com toda a dignidade que conseguiu reunir, considerando que ainda estava mancando por causa do sapato quebrado. Foi só quando chegou na calçada que a realidade a atingiu. Ela não tinha conseguido o empréstimo. Sua confeitaria iria fechar. Todos os seus sonhos estavam desmoronando como um bolo mal assado. Helena sentou-se no meio-fio e, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar. Helena estava no meio de um momento de autopiedade particularmente intenso quando seu celular tocou. O nome Ricardo Ex piscava na tela como um aviso de perigo. Ela hesitou. Não falava com Ricardo há 3 meses, desde que descobriu que ele estava traindo ela com a instrutora da academia, mas talvez... Alô? Atendeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Helena, que bom ouvir sua voz. A voz de Ricardo soava estranhamente alegre. Como você está? Eu estou... Por que você está ligando, Ricardo? Não posso ligar para minha ex-namorada favorita? Eu sou sua única ex-namorada, pelo menos até onde eu sei. Um silêncio constrangedor se seguiu. Certo, bem. Na verdade, eu queria te fazer um convite. Você se lembra da Fernanda, minha amiga da academia? Helena revirou os olhos. Sua amiga. Claro. O que tem ela? Bem, nós vamos nos casar. As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Não porque ela ainda amasse Ricardo. Ela tinha descoberto 3 meses atrás que, na verdade, nunca o amara de verdade, mas porque representavam mais uma falha em sua vida. Parabéns, ela conseguiu dizer. Obrigado, e eu queria te convidar para o casamento. Vai ser no próximo sábado no Copacabana Palace. Fernanda fez questão de te convidar também. Ela disse que seria, como é que ela falou? Civilizado. Helena sentiu uma onda de raiva familiar subir pelo peito. Que gentil da parte dela, disse entre dentes cerrados. Então você vem? Vai ser uma festa incrível. A família da Fernanda tem muito dinheiro. Sabe como é? Ricardo, Helena interrompeu. Você está me ligando para esfregar na minha cara que está se casando com a mulher com quem me traiu, numa festa que eu nunca poderia pagar, porque a família dela tem dinheiro? Não é assim. Eu só pensei que vocês poderiam ser amigas. Amigas! Helena quase gritou. Amigas! Algumas pessoas na rua pararam para olhar para ela. Helena percebeu que estava tendo um colapso nervoso em público e tomou uma decisão impulsiva que mudaria sua vida completamente. Sabe de uma coisa, Ricardo? Eu vou sim no seu casamento. Sério? Ele parecia surpreso. Sério. E vou levar meu namorado. Você tem namorado? Tenho sim. Um namorado lindo, rico e maravilhoso que me ama loucamente. Que bom para você, Helena. Mal posso esperar para conhecê-lo. Pode esperar sentado, Helena murmurou desligando o telefone. Foi só depois que ela percebeu o pequeno problema com seu plano. Ela não tinha namorado. Ela não tinha nem mesmo um amigo que pudesse fingir ser seu namorado. Sua vida social nos últimos meses tinha se resumido a trabalho e mais trabalho. Ótimo, ela disse para o universo. Agora eu preciso arranjar um namorado em 5 dias. Como se minha vida já não fosse complicada o suficiente. Foi nesse momento que uma voz familiar disse atrás dela. Problemas com o namorado. Helena se virou e deu de cara com Murilo, que estava parado ao lado do Mercedes preto, ainda com aquele sorriso irritantemente perfeito. Você, exclamou ela, o que está fazendo aqui? Bem, eu estava passando por aqui e vi uma mulher claramente em crise, tendo uma conversa telefônica dramática no meio da rua. Pensei que talvez pudesse ajudar. Você estava me seguindo? Tecnicamente, eu estava indo almoçar no restaurante ali na frente. Ele apontou para um lugar que Helena não tinha notado. E você estava no caminho. Helena o olhou desconfiada. Que coincidência! A vida está cheia de coincidências interessantes, Murilo concordou. Então, sobre esse problema de namorado... Não é problema seu, Helena respondeu, levantando-se e limpando a saia. Pode não ser meu problema, mas posso ter a solução. Como assim? Murilo deu um passo em sua direção
e Helena pôde sentir novamente aquele perfume caro. Eu ouvi sem querer, e me desculpe por isso, mas você precisa de um namorado para um casamento, certo? Helena corou. Você ouviu toda a conversa? Só a parte onde você inventou um namorado rico e maravilhoso. Eu não inventei, eu apenas exagerei na existência dele. Murilo riu. Bem, que tal tornar essa existência exagerada em realidade temporária? Como? Eu me ofereceria para ser seu namorado falso. Helena o encarou como se ele tivesse sugerido que ela pulasse de bungee jump nua. Você está louco? Provavelmente. Mas pense bem, você precisa de um namorado para impressionar seu ex. Eu tenho tempo livre e, modéstia à parte, sou relativamente apresentável. Relativamente apresentável? Helena repetiu. Você tem uma autoestima bem baixa para alguém que anda com seguranças. Sobre isso, Murilo começou. E por que você faria isso? Helena o interrompeu. Você nem me conhece. Curiosidade, talvez. Você é diferente. Diferente como? Você é a primeira pessoa em anos que recusou uma carona no meu carro. Helena cruzou os braços. E isso é tão impressionante assim? Para mim é. Eles se olharam por um momento. Helena sabia que era uma ideia maluca. Ela acabara de conhecer esse homem algumas horas atrás. Não sabia nada sobre ele, além do fato de que claramente tinha dinheiro e um gosto questionável para mentir sobre sobrenomes. Mas, por outro lado, a alternativa era aparecer sozinha no casamento de Ricardo e ouvir Fernanda fazer comentários civilizados sobre sua vida amorosa inexistente. Quais seriam as regras? Ela perguntou finalmente. O sorriso de Murilo se alargou. Você está considerando? Eu estou explorando opções. Quais seriam as regras? Simples. Nós vamos juntos ao casamento, eu faço o papel de namorado apaixonado. Impressionamos seu ex e todo mundo fica feliz. E depois? Depois seguimos nossas vidas normalmente. Helena mordeu o lábio inferior pensando. Era uma ideia completamente maluca, perigosa, imprudente. Tudo bem, ela disse, mas com algumas condições. Diga. Primeira, nada de intimidade física, além do que for absolutamente necessário para convencer as pessoas. Combinado. Segunda, eu quero saber mais sobre você antes do casamento. Não vou me passar por namorada de um completo desconhecido. Justo. Terceira, você paga pelo meu vestido. Murilo piscou. Desculpa? Você ouviu. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. E eu não tenho dinheiro para comprar um vestido adequado para um casamento no Copacabana Palace. Copacabana Palace, Murilo repetiu, e Helena teve a impressão de que ele ficou um pouco pálido. Sim. Por quê? Algum problema? Não, nenhum problema. Claro que eu pago pelo vestido. Então temos um acordo? Murilo estendeu a mão para ela. Temos um acordo. Namorada. Helena apertou a mão dele, tentando ignorar a sensação estranha que percorreu seu corpo com o toque. Acordo feito. Namorado. No dia seguinte, Helena estava arrependida. Não apenas um pouco arrependida, mas completamente, absolutamente, profundamente arrependida. Ela tinha concordado em fingir ser namorada de um homem que ela conhecia há menos de 24 horas e do qual sabia apenas o primeiro nome, e mesmo isso, ela duvidava que fosse verdadeiro. Você fez o quê? Carla, sua sócia e melhor amiga desde a adolescência, quase engasgou com o café. Elas estavam na Doce Sonhos, que apesar do nome otimista, mais parecia um pesadelo naquele momento. A pequena confeitaria estava vazia, como sempre. As contas se acumulavam no balcão e Helena havia acabado de contar sobre seu plano maluco. Eu sei como soa, Helena disse, decorando um cupcake com mais vigor que o necessário. Mas você não entende. Eu não podia aparecer sozinha no casamento dele. Claro que podia, Carla exclamou. Ou melhor ainda, você podia simplesmente não ir e dar a eles a satisfação, nem morta. Carla, que conhecia a Helena desde os 15 anos, sabia reconhecer aquela expressão teimosa. Tá, deixa eu ver se entendi. Você vai fingir namorar um cara que pode ser um assassino em série, só para irritar um ex-namorado que você nem gosta mais? Ele não é assassino em série, Helena protestou. Como você sabe? Assassinos em série não andam de Mercedes. Helena, tudo bem, tudo bem. Eu marquei de encontrar com ele hoje à tarde. Vamos conversar, eu vou conhecê-lo melhor, e se ele for maluco, eu cancelo tudo. E se ele não for maluco, mas for, sei lá, casado? Ou gay? Ou um desses caras que coleciona bonecas de porcelana?
Helena parou de decorar o cupcake. Por que você sempre pensa no pior cenário possível? Porque eu conheço meu filho, e porque ele me contou toda a verdade depois que vocês brigaram. Marina pausou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Helena, a família Mendoza tem uma história com a nossa. Uma história feia. Como assim? Há 10 anos, quando meu marido ainda estava vivo, Carlos Mendoza tentou subornar um fiscal da prefeitura para conseguir aprovação em um projeto que não atendia às normas de segurança. Meu marido descobriu e denunciou. Mendoza perdeu muito dinheiro e jurou se vingar. Helena franziu a testa. E aí? Quando meu marido morreu e Murilo assumiu a empresa, Mendoza viu sua chance. Ele começou a espalhar rumores sobre a idoneidade da nossa empresa. Tentou roubar nossos clientes, fez de tudo para nos prejudicar. Isso é terrível. Mas o que tem a ver comigo? Mendoza ficou em uma situação financeira desesperadora no ano passado. Veio até Murilo implorar por ajuda. Meu filho, sendo quem é, perdoou todas as dívidas. Helena estava começando a entender. E quando Murilo soube que você tinha sido tratada mal por Armando Mendoza, filho de Carlos, ele viu uma oportunidade de fazer justiça. Então ele realmente me usou. Não, Marina disse firmemente. Ele genuinamente se importa com você. A questão do empréstimo foi só um bônus. Helena balançou a cabeça, confusa. Não sei mais no que acreditar. Marina se levantou e colocou a mão no ombro de Helena. Acredite no que seu coração está dizendo, porque eu posso ver nos seus olhos que você se importa com ele também. Depois que Marina saiu, Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Então, Carla perguntou finalmente. Então o quê? Você vai procurá-lo? Eu não sei, Carla. Mesmo que ele não tenha planejado tudo desde o início, ele ainda mentiu para mim. Ele omitiu informações para proteger você de se sentir em dívida com ele. Ou para me manipular. Carla suspirou. Helena, às vezes você é a pessoa mais teimosa do planeta. 3 dias depois da visita de Marina, Helena estava fechando a confeitaria quando viu um movimento estranho do lado de fora. Homens de terno escuro estavam posicionados estrategicamente pela rua e um Mercedes preto estava estacionado na esquina. Que diabo? Ela murmurou. A porta da confeitaria se abriu e Murilo entrou, mas ele estava diferente, mais sério, mais formal, com aquela expressão de businessman que Helena havia visto no primeiro dia. Helena, precisamos conversar. Sai, se é sobre o empréstimo de novo. Não é sobre o empréstimo. Ele pausou. Bem, não exatamente. Helena cruzou os braços. Então sobre o que é? Você está em perigo. Desculpa? Carlos Mendoza descobriu sobre o empréstimo e sobre nossa representação no casamento. Helena sentiu um frio na barriga. E daí? E daí que ele acha que você é minha namorada de verdade e que está sendo usada para me chegar até mim. Isso é ridículo. Eu sei que é ridículo. Você sabe que é ridículo. Mas Carlos Mendoza é um homem desesperado e perigoso. Como se tivesse sido conjurado, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ela atendeu. Senhora Prado? A voz era áspera, masculina. Sim, você tem algo que eu quero. Helena olhou para Murilo, que estava obviamente tentando ouvir a conversa. Quem é? Digamos que sou um velho amigo da família Goulart, e você vai me ajudar a resolver algumas pendências. Eu não entendo. Você vai quebrar o coração do seu namorado bilionário, publicamente, e de forma devastadora. O quê? Se você não fizer isso, sua pequena confeitaria pode sofrer alguns acidentes, entende? A linha ficou muda. Helena olhou para o telefone, depois para Murilo. Era ele? Murilo perguntou. Acho que sim. Ele quer que eu termine com você, publicamente. Helena, você não é realmente minha namorada. Eu sei disso, mas aparentemente ele não sabe. Murilo começou a andar em círculos, claramente pensando. Tudo bem, vamos fazer o que ele quer. Como? Você vai terminar comigo, em público, de forma dramática. E depois, meus seguranças vão cuidar de você até resolvermos isso. Helena o olhou como se ele tivesse sugerido que ela se mudasse para Marte. Murilo, você está louco? Eu não vou viver escondida por causa da sua briga familiar. Helena, você não entende. Carlos Mendoza não está blefando. E você não entende que eu não vou deixar ninguém me intimidar. Isso não é sobre ser intimidada, é sobre estar viva. Eles se encararam por um momento, a tensão crescendo entre eles. Tem uma opção, Helena disse finalmente. Qual? Nós fazemos isso parecer real.
Como assim? Helena respirou fundo. Nós realmente fingimos namorar, de verdade desta vez, não só para um casamento, mas até essa situação se resolver. Murilo a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Helena, pensa bem, se eu sou realmente sua namorada, Mendoza não pode me usar contra você sem consequências reais. E se eu terminar com você depois, vai parecer natural, não forçado. Isso é perigoso. Mais perigoso que viver escondida? Murilo considerou por um momento. Helena, se fizermos isso, se fingirmos namorar de verdade, vai significar você vir para minha casa, aparecer em eventos comigo, ser vista com toda a mídia social que acompanha minha vida. Eu sei. E você vai ter que lidar com o fato de que todo mundo vai pensar que você está comigo pelo dinheiro. Helena sentiu uma pontada de dor, mas ignorou. Eu posso lidar com isso. Tem certeza? Tenho certeza de que prefiro isso a ser vítima. Murilo a estudou por um longo momento. Tudo bem, mas desta vez fazemos do meu jeito. Como assim? Você vai morar comigo, pelo menos até isso passar. Murilo, não é negociável, Helena. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. E isso significa que preciso poder te proteger 24 horas por dia. Helena olhou pela vitrine para os homens de terno na rua. Por quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, talvez um mês. E minha confeitaria? Carla pode tomar conta. E eu vou colocar segurança aqui também. Helena suspirou. Ela estava prestes a concordar em morar com um homem que conhecia há menos de um mês, fingindo ser sua namorada para enganar um empresário perigoso. Minha vida ficou muito complicada desde que te conheci, ela disse. A minha também, Murilo respondeu, mas de uma forma boa. Como fingir namorar alguém que te ameaça de morte é algo bom? Não é. Mas conhecer você foi. Helena sentiu seu coração acelerar novamente. Murilo, Helena, eu sei que você está brava comigo. E você tem todo o direito. Mas eu preciso que você saiba que tudo que eu senti, tudo que eu disse no casamento, nada daquilo foi fingimento. Antes que Helena pudesse responder, o telefone dela tocou novamente. Senhora Prado. A mesma voz áspera disse. Espero que tenha pensado na minha proposta. Helena olhou para Murilo, que acenou encorajadoramente. Na verdade, Helena disse, eu tenho uma contraproposta. Como? Se você quer que eu termine com Murilo, eu vou terminar. Mas do meu jeito, no meu tempo. Senhora Prado, e se você tocar na minha confeitaria ou em qualquer pessoa que eu amo antes disso, eu vou contar para todos os jornais de São Paulo sobre suas táticas de intimidação. Houve um silêncio do outro lado da linha. Uma semana, a voz disse finalmente. Uma semana para vocês terminarem, publicamente. A linha ficou muda novamente. Como me saí? Helena perguntou. Impressionante, Murilo disse. E havia algo em sua voz que fez Helena olhá-lo mais atentamente. O quê? Nada. É só... Você é incrível quando está brava. Helena sentiu o rosto esquentar. Vamos logo. Se vou morar com você por uma semana, preciso pegar algumas coisas em casa. Eles foram andando até o Parque Ibirapuera, um dos poucos lugares em São Paulo onde Helena conseguia se sentir realmente em paz. Era um dia bonito, com aquele sol suave de outono que faz até os paulistanos mais estressados sorrirem. Então, Helena disse enquanto comprava um sorvete de um vendedor ambulante, você vai me contar quem você realmente é? Por que acha que eu não sou quem disse que sou? Porque pessoas chamadas Silva que trabalham com negócios não têm seguranças nem Mercedes-Benz. Murilo riu lambendo o sorvete de chocolate. Você é muito observadora. É um talento meu, assim como me meter em encrenca, segundo minha melhor amiga. Eles se sentaram num banco próximo ao lago, observando os patos nadando preguiçosamente. Meu nome completo é Murilo Goulart, ele disse finalmente. E eu sou... Bem, deixa eu explicar. Helena sentiu um frio na barriga. Você é casado. Não. Gay? Também não. Colecionador de bonecas de porcelana? Murilo olhou para ela com uma expressão confusa. Por que todo mundo pergunta isso? Todo mundo? Você é a segunda pessoa hoje a fazer essa pergunta. Helena riu. Então o que você é que é tão misterioso assim? Murilo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Eu sou CEO da Goulart Empreendimentos. Helena piscou. O nome lhe soava familiar, mas não conseguia se lembrar de onde. E isso é ruim porque a Goulart Empreendimentos
é uma das maiores construtoras do país. Porque eu apareço na lista da Forbes dos jovens mais ricos do Brasil. Porque eu tenho mais dinheiro do que saberia gastar em 10 vidas. A ficha caiu como um tijolo na cabeça de Helena. Você é aquele Murilo Goulart? O filho do Roberto Goulart? O magnata da construção civil? Esse mesmo. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Por isso, os seguranças. Ela disse finalmente. Por isso, os seguranças. E por isso você hesitou quando eu perguntei seu sobrenome. Eu queria que você me conhecesse como pessoa, não como conta bancária. Helena se levantou abruptamente do banco. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Helena, eu fiz um acordo para fingir ser namorada de um milionário. Ela começou a andar em círculos. Você provavelmente tem mais dinheiro que todos os convidados do casamento juntos. Helena, calma. Calma! Ela parou na frente dele. Você não entende. Eu sou uma confeiteira falida que mora num apartamento de um quarto em Perdizes e anda de ônibus. Eu não posso fingir ser namorada de alguém como você. Por que não? Porque ninguém vai acreditar. Murilo se levantou também e colocou as mãos nos ombros dela. Olha para mim, ele disse suavemente. Você acha que eu me importo com dinheiro? Todo mundo se importa com dinheiro. Eu não. Pelo menos não do jeito que você pensa. Helena, nos últimos 5 anos desde que assumi a empresa depois da morte do meu pai, eu não conheci uma pessoa sequer que não quisesse alguma coisa de mim. Dinheiro, contatos, favores. Você é a primeira pessoa que me trata como ser humano normal. Isso é porque eu não sabia quem você era. Exato. E foi libertador. Helena o olhou nos olhos e viu algo ali que não esperava. Solidão. Uma solidão profunda e familiar, porque ela sabia exatamente como era se sentir assim. Você realmente quer fazer isso? Ela perguntou. Fingir ser meu namorado só para me ajudar a irritar meu ex? Eu quero passar um dia inteiro sendo tratado como Murilo, não como Murilo Goulart, herdeiro de bilhões. Você pode me dar isso? Helena suspirou. Posso tentar. Então temos um acordo? Temos um acordo. Mas agora que eu sei quem você é, preciso reformular minhas condições. Quais são as novas condições? Primeira, você não pode gastar mais de R$ 500 no meu vestido. Murilo fez uma cara como se ela tivesse sugerido que ele vestisse um saco de batata. R$ 500 não compram nem a etiqueta de um vestido adequado para o Copacabana Palace. Então vamos ter que ser criativos. Helena, segunda condição, nada de seguranças no casamento. Impossível. Então não temos acordo. Murilo suspirou pesadamente. Tudo bem, mas eles ficam do lado de fora. Terceira, você vai me ensinar a agir como namorada de um milionário. Como assim? Eu não sei como essas coisas funcionam. Eu nunca namorei alguém que tinha mais dinheiro que eu. O que vou falar? Como vou me comportar? E se alguém perguntar como nos conhecemos? Murilo sorriu. Vamos inventar uma história. Que tipo de história? Que tal nós nos conhecemos quando você caiu literalmente nos meus braços? Helena riu lembrando da manhã anterior. Muito literal. As melhores histórias são baseadas na realidade. Os 3 dias seguintes foram os mais surreais da vida de Helena. Murilo levou muito a sério a tarefa de transformá-la na namorada perfeita de um milionário, e Helena descobriu que fingir ter dinheiro era quase um trabalho em tempo integral. Primeira lição. Murilo disse na quinta-feira, sentado na sala de estar do apartamento dele, que mais parecia um museu de arte moderna. Postura. Helena estava afundada no sofá de couro italiano, com as pernas cruzadas e comendo pipoca diretamente do saco. O que tem a minha postura? Você está sentada como se estivesse assistindo Netflix em casa. Mulheres que namoram homens ricos se sentam diferente. Como assim diferente? Murilo se levantou e demonstrou. Coluna ereta, ombros para trás, pernas cruzadas no tornozelo, não no joelho. Helena tentou imitar a posição e imediatamente se sentiu como se tivesse engolido um cabo de vassoura. Isso é ridículo. Ninguém se senta assim. Minha ex-namorada se sentava assim. Sua ex-namorada deve ter tido problemas sérios de coluna. Murilo riu. Provavelmente, mas funcionava. Fale sobre ela. Helena disse curiosa. Sua ex? Como ela era? A expressão de Murilo ficou mais séria. Camila. Éramos noivos. Terminamos há 1 ano. O que aconteceu? Ela descobriu que amava mais meu cartão de crédito do que a mim. Helena fez uma careta. Ai, desculpa. Não precisa. Foi uma lição importante.
Me ensinou que a maioria das pessoas só vê cifrões quando olha para mim. E você acha que eu sou diferente? Murilo a estudou por um momento. Você está comendo pipoca no meu sofá de $5.000 e reclamando da minha lição de postura. Definitivamente é diferente. Na sexta-feira, eles foram comprar o vestido. Helena tinha insistido em ir a uma loja de departamento comum, mas Murilo argumentou que precisavam pelo menos parecer convincentes. R$ 500. Helena repetiu firmemente quando entraram na boutique chique em Jardins. Helena, seja razoável. R$ 500. A vendedora, uma mulher loira de 40 e poucos anos com um sorriso profissional, se aproximou. Posso ajudá-los? Estamos procurando um vestido para um casamento, Murilo disse. Que tipo de casamento? No Copacabana Palace, Helena respondeu, e imediatamente se arrependeu quando viu os olhos da vendedora brilharem com cifrões. Ah, então precisamos de algo realmente especial. Venham comigo. Ela os levou para uma seção da loja onde os vestidos tinham mais zeros nas etiquetas do que Helena estava confortável em contar. Este aqui seria perfeito, a vendedora disse, mostrando um vestido azul marinho que era realmente lindo. Só 3.500. Helena engasgou. 3.500? É de uma grife francesa, muito exclusivo. É muito caro, Helena murmurou. Murilo se inclinou para sussurrar no ouvido dela. Lembra que estamos fingindo? Eu não consigo fingir tão bem assim, ela sussurrou de volta. Confia em mim. Helena suspirou e foi experimentar o vestido. Quando saiu do provador, Murilo ficou em silêncio por um longo momento. Como está? Ela perguntou nervosa. Você está... Uau! Helena se olhou no espelho. O vestido realmente ficava perfeito nela. O azul marinho realçava seus olhos castanhos e o corte valorizava sua silhueta de uma forma que a fazia se sentir feminina e elegante. É muito caro, ela disse novamente. Helena, Murilo se aproximou dela falando baixo. Por favor, deixe eu fazer isso. É importante para mim que você se sinta confiante amanhã. Ela o olhou pelo espelho e viu algo em seus olhos que fez seu coração acelerar. Por quê? Porque você merece se sentir linda. Por um momento, Helena quase esqueceu que aquilo tudo era fingimento. No sábado de manhã, o dia do casamento, Helena acordou com um nó no estômago. Ela havia dormido mal, sonhando com cenários catastróficos, onde Ricardo descobria que Murilo era falso e ela passava a maior vergonha de sua vida. Respira, Helena, ela disse para o próprio reflexo no espelho. É só um dia, algumas horas. O que pode dar errado? Seu telefone tocou. Era Murilo. Bom dia, namorada falsa. Bom dia, namorado falso. Pronto para a performance da sua vida? Nasceu pronto. E você? Helena olhou para o vestido pendurado no armário. Acho que vou vomitar. Nervosa? Apavorada. E se eles descobrem? E se alguém reconhece você? E se eu falo alguma coisa errada? Helena, calma, vai dar tudo certo. Como você pode ter tanta certeza? Porque você é incrível, e qualquer um que não conseguir ver isso é cego. Helena sentiu seu coração dar um pulo. Você está ensaiando suas falas românticas? Talvez. O Copacabana Palace estava deslumbrante. Helena já tinha visto o hotel em filmes e revistas, mas estar ali pessoalmente era completamente diferente. O saguão era grandioso, com lustres de cristal e mármores que pareciam ter sido importados diretamente do paraíso. Uau! Ela murmurou agarrando o braço de Murilo. Primeira vez aqui? Ele perguntou, e Helena notou que ele parecia completamente à vontade, como se frequentasse lugares assim todos os dias. O que ela supôs provavelmente era verdade. Primeira e provavelmente última. Não seja tão pessimista. Eles se dirigiram ao salão principal, onde a cerimônia aconteceria. Helena tentava andar com a elegância que Murilo tinha tentado lhe ensinar, mas se sentia como um pinguim em terra firme. Helena! Uma voz aguda cortou o ar, e Helena se virou para ver Fernanda caminhando em sua direção. Fernanda era exatamente como Helena imaginava. Loira platinada, bronze perfeito, vestido que custava mais que o carro de Helena, e um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que você veio, Fernanda disse, abraçando Helena com a sinceridade de um político em campanha. E este deve ser o namorado misterioso. Murilo, ele disse, estendendo a mão com um sorriso charmoso. Prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu, Fernanda respondeu, segurando a mão dele um pouco mais tempo que o necessário. Helena falou tanto de você.
Só coisas boas, espero. Murilo disse, passando o braço pela cintura de Helena de forma possessiva. Claro, ela disse que você é... Como foi mesmo que você falou, Helena? Rico e maravilhoso? Helena sentiu o rosto esquentar. Eu disse que ele é maravilhoso. O rico você que presumiu. Mas olhando para vocês dois é óbvio que o dinheiro não é problema, Fernanda disse, olhando o vestido de Helena de cima a baixo. Esse vestido é lindo. Grife francesa? Helena começou. Ela tem um gosto impecável. Murilo interrompeu suavemente. Uma das muitas coisas que me apaixonaram por ela. Helena olhou para ele, surpresa com a naturalidade da mentira. Que fofo, Fernanda exclamou. Vocês têm que conhecer minha família. Meu pai está louco para conhecer os amigos bem-sucedidos do Ricardo. Antes que Helena pudesse protestar, Fernanda já estava arrastando os dois em direção a um grupo de pessoas elegantes próximo ao altar. Papai, mamãe, quero que conheçam Helena e Murilo. O pai de Fernanda era um homem corpulento, com bigode grisalho e ar de quem estava acostumado a ser a pessoa mais importante da sala. A mãe era uma versão mais velha de Fernanda, com o mesmo sorriso artificial. Murilo como? Perguntou o pai, estendendo a mão. Goulart, Murilo respondeu, e Helena viu o exato momento em que o reconhecimento atingiu o homem. Goulart, da Goulart Empreendimentos? O mesmo. A expressão do pai de Fernanda mudou completamente. De educadamente interessado para absolutamente fascinado. Meu Deus, você é o filho do Roberto Goulart. Eu li sobre você na revista Exame. Helena sentiu seu estômago afundar. Eles haviam sido descobertos. Papai... Fernanda tentou intervir, mas seu pai estava claramente empolgado. Que honra tê-lo aqui. Eu sou Carlos Mendoza, da Mendoza Construtora. Pequena comparada à sua, claro, mas... Mendoza? Murilo repetiu, e Helena viu algo estranho passar por seu rosto. Carlos Mendoza? Sim, você me conhece? Conheço sua reputação, Murilo disse, e havia algo gelado em sua voz que fez Helena olhar para ele mais atentamente. Sai, Helena. Carlos se virou para ela. Que sorte a sua, conseguir um homem como o Murilo. Na verdade, Murilo disse, puxando Helena mais para perto. Eu é que sou o sortudo. A cerimônia começou antes que Helena pudesse processar completamente o que havia acontecido. Ela e Murilo se sentaram nas últimas fileiras, e Helena tentava se concentrar no casamento, mas sua mente estava girando. Você conhece o pai da Fernanda? Ela sussurrou. Depois conversamos. Murilo murmurou de volta, mas Helena podia ver tensão em seu maxilar. Ricardo estava no altar, lindo em seu smoking, e por um momento Helena sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar. Não era saudade exatamente, mas talvez nostalgia pelo que eles poderiam ter sido se ele não fosse um idiota traidor. Você está bem? Murilo perguntou, notando sua expressão. Estou. É só estranho estar aqui. Quer ir embora? Helena olhou para ele surpresa. Você faria isso? Se você quisesse, sim. Por algum motivo, essa resposta a tranquilizou completamente. Não, estou bem. Só... Obrigada. Murilo sorriu e, sem pensar, pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. O gesto foi tão natural que Helena quase esqueceu que era fingimento. Após a cerimônia veio a recepção. Helena tentava se manter invisível, mas Fernanda parecia determinada a exibi-la como um troféu. Helena, você tem que conhecer minhas amigas da faculdade, Fernanda disse, arrastando-a para um grupo de mulheres que pareciam ter saído das páginas de uma revista de moda. Meninas, esta é a Helena que eu falei, a ex do Ricardo. Ah, você, disse uma ruiva de vestido dourado. Fernanda nos contou sobre você. Deve ser difícil ver seu ex se casando, não é? Helena sentiu o sangue subir às bochechas. Na verdade... Mas que bom que você trouxe companhia. Outra mulher acrescentou, olhando na direção de Murilo, que estava conversando com alguns homens perto do bar. Ele é lindo. E rico, Fernanda acrescentou. Murilo Goulart, da Goulart Empreendimentos. Sério? A ruiva arregalou os olhos. Helena, você conseguiu um upgrade e tanto? Não é questão de upgrade. Helena começou. Claro que é. Fernanda riu. Ricardo é querido, mas vamos ser honestas. Ele é professor de educação física. Murilo é bilionário. Helena sentiu uma onda de raiva. Ricardo é uma boa pessoa, e eu não estou com Murilo por causa do dinheiro dele. Claro que não, uma das mulheres disse com um sorriso condescendente. É coincidência que ele seja lindo e rico. Eu não. Helena tentou se explicar,
mas percebeu que qualquer coisa que dissesse soaria como justificativa. Com licença, uma voz masculina disse atrás dela. Era Murilo, que havia se aproximado silenciosamente. Posso roubar minha namorada por um momento? Claro, Fernanda disse. Estávamos só conversando sobre como vocês se conheceram. Uma história interessante, Murilo disse, passando o braço pela cintura de Helena. Helena literalmente caiu nos meus braços. No meio da rua. Foi amor à primeira vista. As mulheres suspiraram romanticamente. Que fofo! A ruiva exclamou. Como em um filme. Exatamente como em um filme, Murilo concordou, olhando para Helena com uma expressão que fez o coração dela acelerar. Se me dão licença, gostaria de dançar com a mulher mais linda desta festa. Ele levou Helena para a pista de dança, onde uma banda tocava uma música suave e romântica. Obrigada, Helena disse quando ele a puxou para seus braços. Elas estavam sendo idiotas? Eu ia dizer desagradáveis, mas idiota serve. Murilo riu, fazendo-a girar. Você dança bem. Obrigada. Minha mãe me obrigou a fazer aulas quando eu era criança. Eu odiava. E agora? Helena olhou nos olhos dele enquanto dançavam. Agora não é tão ruim. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, e Helena se permitiu fingir que aquilo era real, que Murilo realmente era seu namorado, que ele a olhava daquele jeito porque a amava, não porque estava interpretando um papel. Helena, Murilo disse suavemente. Sim, você é incrível. Eu espero que você saiba disso. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você não precisa fingir quando não tem ninguém ouvindo. Quem disse que estou fingindo? Antes que Helena pudesse responder, Ricardo apareceu ao lado deles. Posso interromper? Helena se afastou de Murilo, sentindo como se tivesse sido acordada de um sonho. Ricardo, parabéns pelo casamento. Obrigado. Murilo, não é? Posso roubar minha ex para uma dança? Helena sentiu Murilo ficar tenso ao lado dela. Se Helena quiser, ele disse educadamente. Helena olhou entre os dois homens. Ricardo, bonito e familiar, que havia sido parte da sua vida por 2 anos. E Murilo, misterioso e fascinante, que ela conhecia há menos de uma semana, mas que de alguma forma parecia entendê-la melhor que qualquer pessoa. Uma dança rápida, ela disse. Murilo soltou sua mão relutantemente. Estarei no bar. Ricardo a levou para o centro da pista, e Helena imediatamente se sentiu desconfortável. Dançar com ele parecia errado agora, como vestir uma roupa que não servia mais. Você está linda, Ricardo disse. Obrigada. Este cara, Murilo, vocês estão juntos há muito tempo? Tempo suficiente. Helena, eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu entre nós. Eu fui um idiota. Helena o olhou surpresa. Você foi mesmo. Eu sei. E eu queria que você soubesse que, se as coisas fossem diferentes, se eu não tivesse feito o que fiz... Ricardo. Não. Eu ainda te amo, Helena. As palavras atingiram Helena como um tapa. Você está se casando. Literalmente agora. Eu sei, mas nada. Helena parou de dançar. Você fez sua escolha, e eu fiz a minha. Ela se afastou dele e voltou para onde Murilo estava esperando no bar, conversando com um homem mais velho que Helena não reconheceu. Tudo bem? Murilo perguntou quando ela se aproximou. Tudo ótimo, podemos ir? Eu acho que já cumprimos nosso papel aqui. Claro. Eles se despediram educadamente de Fernanda e seus pais, que insistiram em trocar cartões com Murilo, e saíram do hotel. Do lado de fora, Helena respirou fundo o ar da noite carioca. Como me saí? Ela perguntou. Perfeitamente. Você foi perfeita. Mesmo quando quase comecei uma briga com as amigas da Fernanda? Especialmente então. Eles riram, e Helena sentiu uma leveza que não sentia há meses. Então, ela disse, nosso acordo está cumprido. Você pode voltar para sua vida de milionário e eu posso voltar para minha vida de confeiteira falida. Helena, obrigada. Sinceramente, você salvou minha dignidade hoje. Murilo parecia que queria dizer alguma coisa, mas apenas acenou quando o carro dele, com seguranças esperando discretamente, chegou. Posso te levar em casa? Não, obrigada, vou pegar um táxi. Helena, tchau, Murilo. Foi interessante conhecer você. Ela se afastou antes que ele pudesse responder, e não olhou para trás. Na segunda-feira seguinte, Helena tentava voltar à rotina normal. A doce Sonhos estava mais vazia que nunca, e ela tentava não pensar em Murilo enquanto decorava cupcakes para uma encomenda que mal pagaria o aluguel.
Você está muito quieta desde sábado, Carla observou, organizando o display de doces. Estou bem. Helena, eu te conheço. Você não está bem. O que aconteceu no casamento? Helena suspirou. Nada. Tudo saiu conforme planejado. Fingimos ser namorados, irritamos o Ricardo e a Fernanda e agora acabou. E você está triste porque... Eu não estou triste. Você está fazendo aquela cara que fazia quando era criança e a mãe dizia que não podia adotar mais um gatinho de rua. Helena parou de decorar o cupcake. Eu acho que comecei a gostar dele. De verdade. E isso é ruim porque ele é bilionário, Carla, bilionário. E eu mal consigo pagar minhas contas. Dinheiro não é tudo. Para pessoas que têm dinheiro não é tudo. Para quem não tem, é quase tudo. O sino da porta tocou e Helena levantou os olhos esperando ver um cliente. Em vez disso, viu um homem de terno cinza que claramente não estava ali para comprar doces. Senhora Helena Prado? Sim, meu nome é Armando Mendoza, do Banco Central do Brasil. Gostaria de falar com a senhora sobre sua solicitação de empréstimo. Helena piscou. Senhor Mendoza, mas... Eu pensei que minha solicitação tinha sido negada. Houve desenvolvimentos recentes. Posso sentar? Helena gesticulou para uma das mesinhas da confeitaria, ainda confusa. Senhora Prado, Mendoza começou parecendo desconfortável. Eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento da semana passada. Foi inadequado. Desculpar? Sim. E informá-la de que sua solicitação de empréstimo foi aprovada. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Aprovada? Mas o senhor disse... Eu estava errado. Após uma análise mais cuidadosa, percebemos que seu plano de negócios é realmente sólido e que seria do interesse do banco apoiar jovens empreendedores como a senhora. Helena olhou para Carla, que estava igualmente boquiaberta. Não entendo. O que mudou? Mendoza pareceu ainda mais desconfortável. Bem, digamos que recebemos uma recomendação muito forte a seu favor. De quem? Isso é confidencial. Mas posso dizer que foi de alguém com muito peso no mercado financeiro. O estômago de Helena afundou. Murilo. Desculpe? Nada. Senhor Mendoza, eu não posso aceitar esse empréstimo. Como assim? Se alguém usou influência para que o senhor mudasse de ideia, então eu não mereço esse dinheiro. Mendoza parecia genuinamente confuso. Senhora Prado, com todo respeito, a senhora está recusando 50 mil reais? Estou. Mas... Por quê? Helena se levantou. Porque eu quero conseguir as coisas pelo meu próprio mérito, não porque conheço alguém com poder. Depois que Mendoza saiu, claramente perplexo, Carla olhou para Helena como se ela tivesse enlouquecido. Você acabou de recusar 50 mil reais? Eu não quero o dinheiro dele, Carla. Você tem certeza de que foi ele? Helena pensou na reação estranha de Murilo quando ouviu o nome Mendoza no casamento. Tenho certeza. Naquela tarde, Helena estava fechando a loja quando Murilo apareceu. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulos. Se é sobre o empréstimo, eu já recusei. Eu sei, por que fez isso? Helena trancou a porta da confeitaria e se virou para encará-lo. Porque eu não preciso da sua caridade. Não é caridade. Você merece esse empréstimo. Então por que eles me negaram na primeira vez? Murilo hesitou. Porque o sistema é injusto. Ou porque meu plano de negócios realmente não é bom o suficiente. Helena, seu plano de negócios é excelente. Eu sei porque li uma cópia. Você lê uma cópia? Como? Mendoza é... Vamos dizer que ele tem algumas dívidas comigo. Helena sentiu raiva subindo pelo peito. Dívidas? A empresa dele devia muito dinheiro para a minha. Eu perdoei a dívida em troca de um favor. Que favor? Aprovar seu empréstimo. Helena ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar o que estava ouvindo. Você me usou, ela disse finalmente. Como? Você sabia. No casamento, quando o pai da Fernanda disse o sobrenome, Mendoza, você sabia que ele era relacionado ao cara do banco. Helena, por isso você se ofereceu para ser meu namorado falso. Não foi por bondade ou curiosidade. Você queria alguma coisa? Isso não é verdade. Não? Então por que você não me contou sobre os Mendoza desde o início? Murilo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim. E com razão, você mentiu para mim. Eu não menti. Eu apenas omiti alguns detalhes. Murilo, eu confiei em você. Eu realmente pensei que você era diferente. Eu sou diferente. Não,
Você não é. Você é igual a todos os outros homens ricos. Acha que pode resolver tudo com dinheiro e influência. Helena, me escuta. Não. Helena balançou a cabeça. Eu não quero mais falar com você. Obrigada pela lição sobre como os ricos realmente pensam. Ela começou a se afastar, mas Murilo a segurou pelo braço. Helena, por favor, deixa eu explicar. Não há nada para explicar. Você deixou bem claro que tipo de pessoa você é. Que tipo? O tipo que acha que pode comprar qualquer coisa, inclusive minha gratidão. Murilo soltou o braço dela como se tivesse queimado. Isso não é justo. A vida não é justa, Murilo. Alguma vez alguém te ensinou isso? Helena se afastou, deixando Murilo parado sozinho na calçada. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Helena. Não apenas por causa da situação financeira da confeitaria, que continuava desesperadora, mas porque ela não conseguia parar de pensar em Murilo. Você está sendo teimosa, Carla disse pela 10ª vez naquela semana. Eu não estou sendo teimosa, estou sendo correta. Helena, o homem tentou te ajudar, mentindo para mim, omitindo informações. É diferente. Helena suspirou, terminando de decorar um bolo de aniversário, uma das poucas encomendas que tinham recebido na semana. Carla, ele me fez sentir especial, como se eu fosse importante para ele. Mas tudo foi mentira. Você tem certeza? Como posso ter certeza de qualquer coisa? Eu nem sei mais o que foi real e o que foi fingimento. Carla estava prestes a responder quando o sino da porta tocou. Helena levantou os olhos e viu uma mulher elegante de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um sorriso caloroso. Boa tarde, a mulher disse. Vocês são as famosas confeiteiras da Doces Sonhos? Somos nós mesmas, Carla respondeu. Como podemos ajudá-la? Meu nome é Marina Goulart e eu vim falar sobre meu filho. O coração de Helena parou. Seu filho? Murilo. Eu acredito que vocês se conhecem. Helena e Carla trocaram olhares. Senhora Goulart, Helena começou. Se o Murilo mandou a senhora aqui, ele não mandou. Na verdade, ele não sabe que estou aqui e ficaria furioso se soubesse. Marina se sentou em uma das mesas sem esperar convite. Posso pedir um café? Ouvi dizer que vocês fazem o melhor da região. Carla rapidamente serviu café para Marina, que tomou um gole e suspirou apreciativamente. Delicioso. Agora, sobre meu filho. Senhora Goulart, Marina, por favor, e me deixe falar antes que você decida me expulsar. Helena se sentou relutantemente. Murilo está infeliz, Marina começou. Mais infeliz do que eu o vi em anos. E isso me preocupa. Eu sinto muito, mas... Você sabe que o pai dele morreu há 5 anos? Helena balançou a cabeça negativamente. Ataque cardíaco. Murilo tinha apenas 24 anos quando assumiu a empresa. Imagina a pressão. Marina bebeu mais um gole de café. Desde então eu o vi se transformar em alguém que eu mal reconheço. Sério, focado apenas no trabalho. Desconfiado de todo mundo. Especialmente depois da Camila. A ex-noiva? Ah, ele te contou sobre ela. Que surpresa. Murilo nunca fala sobre Camila. Ele disse que ela o amava pelo dinheiro. Marina riu amargamente. Camila amava a ideia do dinheiro. Mas não era só isso. Ela era cruel. Fazia Murilo se sentir como se não fosse nada além de uma conta bancária. Helena sentiu uma pontada de compaixão, mas tentou ignorá-la. Marina, eu entendo que a senhora se preocupe com seu filho, mas... Você sabe por que ele se ofereceu para fingir ser seu namorado? Porque ele queria algo de mim. Não, Marina balançou a cabeça. Porque, pela primeira vez em anos, alguém o tratou como ser humano normal. Não como Murilo Goulart, o bilionário. Apenas como Murilo. Helena ficou em silêncio. Ele chegou em casa naquele primeiro dia falando sobre uma mulher que tinha recusado uma carona no Mercedes dele. Eu não o via tão animado há anos. Mas ele mentiu sobre os Mendoza. Helena, Marina se inclinou para a frente. Meu filho pode ter muitos defeitos, mas malícia não é um deles. Ele realmente não planejou a situação com Mendoza. Foi uma coincidência infeliz. Como a senhora sabe? Porque eu te conheço há 8 anos e sei que você tem um talento especial para se meter em encrenca. Era verdade. Helena tinha mesmo esse talento. Desde pequena, ela conseguia transformar situações simples em caos completo. Como aquela vez em que tentou fazer uma surpresa para o aniversário da mãe e quase incendiou a casa. Ou quando quis adotar um gatinho da rua
e descobriu que era na verdade um furão domesticado, que pertencia ao vizinho. Desta vez vai ser diferente, Helena disse, mas sua voz não soou muito convincente, nem para ela mesma. O sino da porta tocou, e Helena levantou os olhos esperando ver mais um cliente em potencial. Em vez disso, viu Murilo entrando na loja, e seu coração deu um pulo estranho no peito. Ele estava ainda mais bonito que ela lembrava. Usava uma camisa azul clara que realçava os olhos escuros, calça jeans escura e tênis casuais que provavelmente custavam mais que o faturamento mensal da confeitaria. Helena, ele disse sorrindo, espero que não esteja atrasado. Não marcamos horário específico, ela respondeu tentando soar casual. Verdade, você deve ser a Carla. Ele se virou para a amiga de Helena. Helena falou muito de você. Carla olhou para Helena com uma expressão que claramente dizia, não falou nada, mas sorriu polidamente. Prazer em conhecê-lo, Murilo. Silva, não é? Novamente, Helena notou uma hesitação quase imperceptível antes de ele responder. Exato, Silva. Que legal! Carla continuou com um sorriso que Helena conhecia bem. Era seu sorriso de vou descobrir todos os seus segredos. E o que você faz da vida, Murilo Silva? Eu trabalho com negócios. Que tipo de negócios? Carla, Helena interveio rapidamente. Murilo e eu íamos sair para conversar. Claro, Carla disse, mas Helena podia ver as engrenagens girando na cabeça da amiga. Divirtam-se. E Murilo? Sim, cuide bem da nossa Helena. Ela é muito especial. Pretendo cuidar muito bem, Murilo respondeu. E algo na forma como ele disse isso fez o estômago de Helena se revirar. A casa de Murilo era exatamente o que Helena esperava de um bilionário. Enorme, moderna, com vista para a cidade e cheia de coisas caras que ela tinha medo de tocar. Seu quarto fica ali, Murilo disse, apontando para um corredor. Tem banheiro privativo, closet, varanda. Murilo, eu só preciso de uma cama e um lugar para colocar minhas roupas. O closet tem roupas novas. Minha assistente comprou algumas coisas do seu tamanho. Helena parou. Como ela sabe meu tamanho? Pode ter mencionado. Você mencionou meu tamanho de roupa para sua assistente? Para fins de segurança. Se vamos fingir namorar, você precisa parecer convincente. Helena balançou a cabeça, mas estava tentando não sorrir. E as regras? Ela perguntou. Que regras? Para vivermos juntos, precisamos estabelecer limites. Murilo se sentou no sofá gigantesco da sala de estar. Que tipo de limites? Bem, primeira regra, nada de intimidade física, exceto quando necessário para a encenação. Combinado. Segunda regra, eu pago minha parte das despesas. Helena, não é negociável. Tudo bem. Terceira regra, Helena pensou por um momento. Nada de mentiras entre nós. Se vamos fazer isso, fazemos com honestidade total. Concordo. Quarta regra, não há quarta regra. Eu tenho uma quinta regra, então. Que quinta regra? Quando isso acabar, quando terminarmos publicamente e você estiver segura, eu quero que consideremos tornar isso real. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Murilo, eu sei que é complicado. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas Helena, eu não consigo parar de pensar em você. E isso é só porque sou diferente das outras mulheres que você conhece. É verdade. Você é diferente. Você é real. Helena ficou em silêncio por um momento. Vamos ver como essa semana funciona, ela disse finalmente, e depois conversamos sobre isso. Os primeiros 2 dias foram estranhos. Helena se sentia como se estivesse vivendo na casa de alguém muito rico, o que, tecnicamente, estava. Murilo saía cedo para trabalhar e voltava tarde, e eles se comunicavam principalmente através de bilhetinhos deixados na cozinha. Tem lasanha no freezer, só esquentar. Murilo, fiz brownies, estão no balcão. Helena, os brownies estavam incríveis. Murilo, obrigada, você tem muita coisa doce na despensa. Helena, comprei depois que provei seus doces. Murilo Helena sorriu ao ler o último bilhete. Era doce da parte dele. Na quarta-feira, eles tiveram que fazer sua primeira aparição pública oficial como casal. Era um evento de caridade em um hotel 5 estrelas, e Helena estava absolutamente apavorada. Eu não consigo fazer isso, ela disse, olhando para si mesma no espelho. O vestido que a assistente de Murilo havia comprado era lindo. Um vermelho elegante que ficava perfeito, mas Helena se sentia como se estivesse fantasiada. Você está linda,
Murilo disse, aparecendo atrás dela no reflexo. Eu não pertenço a esse mundo, Murilo. Esse mundo é superestimado. Fácil para você dizer. Você nasceu nele. Murilo a girou para encará-lo. Helena, olha para mim. Você vale mais que qualquer pessoa naquele evento. Você cria coisas lindas com as próprias mãos. Você faz as pessoas felizes com seus doces. Você é forte e independente e real. Não deixa ninguém te fazer sentir inferior. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. E se eu falar alguma coisa errada? Então eu vou rir e contar uma história embaraçosa sobre mim para todo mundo esquecer. Você faria isso? Por você? Eu faria qualquer coisa. O evento foi melhor do que Helena esperava. Murilo a apresentou para todo mundo como sua namorada. E embora ela recebesse alguns olhares curiosos, a maioria das pessoas foi educada. Então você é a famosa Helena, disse uma mulher elegante de cerca de 40 anos. Murilo falou tanto de você. Falou? Helena olhou para Murilo surpresa. Ana é minha prima, Murilo explicou. E é uma fofoqueira incorrigível. Sou mesmo, Ana admitiu alegremente. E estou morrendo de curiosidade para saber como vocês se conheceram. É uma história interessante, Helena disse, lembrando da versão que haviam ensaiado. Eu literalmente caí nos braços dele. Que romântico. Foi amor à primeira vista, Murilo acrescentou, olhando para Helena de uma forma que fez o coração dela acelerar. Vocês dois são adoráveis, Ana disse. E Helena, entre nós, é a primeira vez em anos que vejo Murilo genuinamente feliz. Mais tarde, durante a dança, Helena confrontou Murilo. Você contou para sua família sobre mim? Contei. Por quê? Porque eles perguntaram por que eu estava sorrindo tanto ultimamente. Helena riu. Você é um mentiroso terrível. Não estou mentindo. Você me faz sorrir. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos e Helena teve que se lembrar constantemente que aquilo era fingimento. Helena, Murilo disse suavemente. Sim, tem fotógrafos aqui, da imprensa social. E eles estão tirando fotos nossas. Helena olhou discreta à sua volta e viu dois homens com câmeras profissionais. Isso significa que amanhã estaremos em todas as revistas de fofoca do país? Provavelmente. Ótimo. Minha mãe vai ter um ataque. Sua mãe não sabe sobre mim? Minha mãe acha que eu ainda estou solteira e focada na confeitaria. Talvez seja hora de contar para ela. Contar o quê? Que estou fingindo namorar um bilionário para escapar de um empresário psicopata? Ou que está namorando alguém que se importa muito com ela? Helena tropeçou ligeiramente na dança. Murilo, eu sei. Estamos fingindo, mas às vezes eu esqueço. Você não pode esquecer. Isso torna tudo mais complicado. Talvez complicado não seja necessariamente ruim. Antes que Helena pudesse responder, uma mulher se aproximou deles. Murilo Goulart, ela exclamou com um sorriso brilhante. Que surpresa vê-lo aqui. Helena reconheceu a mulher imediatamente das fotos sociais. Camila, a ex-noiva de Murilo. Camila era tudo o que Helena não era. Alta loira, com aquele tipo de beleza polida que vem de salões caros e procedimentos estéticos. Seu vestido provavelmente custava mais que o faturamento anual da Doces Sonhos. Camila, Murilo disse, e Helena podia sentir a tensão no corpo dele. Que inesperado. Não é mesmo? Camila sorriu, mas seus olhos estavam frios. E esta deve ser a famosa nova namorada. Li sobre vocês na coluna da Mônica Bergamo. Helena se apresentou estendendo a mão. Camila, ela respondeu apertando a mão de Helena com mais força que o necessário. Então você é a confeiteira. A forma como ela disse confeiteira fez Helena se sentir como se fosse uma profissão vergonhosa. Sou mesmo. Que interessante, tão diferente do usual do Murilo. Camila, Murilo advertiu em voz baixa. O quê? Eu só estou sendo educada. Afinal, é sempre bom conhecer as pessoas que fazem parte da vida dos nossos ex-noivos. Helena sentiu seu sangue ferver, mas manteve o sorriso. E você, Camila, o que faz da vida? Oh, várias coisas. Trabalho com arte, tenho algumas empresas. Nada tão manual quanto você. Que pena, Helena disse ainda sorrindo. Deve ser difícil viver sem criar nada com as próprias mãos. O sorriso de Camila vacilou ligeiramente. Bem, ela disse, eu criei um império, mas suponho que cada um tem as suas próprias ambições. Verdade, Helena concordou. Eu, por exemplo, ambiciono tornar as pessoas felizes com meu trabalho.
Imagino que seja diferente quando o objetivo é apenas acumular dinheiro. Murilo tossiu para disfarçar uma risada. Helena tem um talento incrível, ele disse. Seus doces são obras de arte. Tenho certeza, Camila disse sem convicção. Bem, foi um prazer conhecê-la, Helena. Murilo, cuide-se. Depois que ela se afastou, Murilo olhou para Helena com admiração. Uau! É o quê? Você acabou de destruir minha ex-noiva com educação e elegância. Ela que começou. Lembra quando você disse que não sabia como agir em eventos sociais? Lembro. Você acabou de provar que estava errada. Helena sorriu. Talvez eu seja mais forte do que pensava. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Naquele momento, com Murilo olhando para ela daquele jeito, Helena quase esqueceu que estavam fingindo. Na manhã seguinte, Helena acordou com seu celular tocando insistentemente. Era Carla. Helena, você viu as notícias? Que horas são? Helena murmurou, ainda meio dormindo. São 7 da manhã e você está em todas as revistas do país. Helena se sentou na cama abruptamente. Como assim? Bilionário Murilo Goulart apresenta nova namorada em evento beneficente. Carla leu. Quem é Helena Prado, a confeiteira que conquistou o coração do empresário mais cobiçado do país? Oh, não. Oh, sim, Helena, você está famosa. Helena se levantou e foi até a sala, onde encontrou Murilo tomando café e lendo notícias no tablet. Murilo, ela disse, e ele levantou os olhos. Bom dia. Você viu? Carla está me contando. Quão ruim é? Murilo fez uma careta. Bem, você quer a verdade ou quer que eu minta para você se sentir melhor? A verdade. É bem ruim. Tem especulações sobre sua vida, teorias sobre como nos conhecemos e algumas pessoas questionando suas intenções. Helena se jogou no sofá ao lado dele. Deixa eu ver. Murilo hesitou antes de entregar o tablet. Helena leu alguns dos títulos e comentários, sentindo seu estômago afundar a cada palavra. Interesseira ou Cinderela? A verdade sobre a nova namorada de Murilo Goulart. De confeiteira a milionária. O conto de fadas de Helena Prado. Amigos de Murilo questionam rapidez do relacionamento. Helena continuou lendo os comentários online, cada um pior que o anterior. Ela é obviamente uma caça-níquel. Ele deve estar passando por uma crise de meia-idade. Aposto que ela planejou tudo desde o início. Helena devolveu o tablet para Murilo. Agora entendo por que você desconfia de todo mundo. Helena... Não, está tudo bem. Eu sabia que isso poderia acontecer. Não está tudo bem. Você não merece isso. Helena deu de ombros, tentando parecer casual, mas Murilo podia ver que ela estava magoada. Faz parte do acordo, não faz? Em alguns dias, quando eu terminar com você, eles vão dizer que sempre souberam que não ia dar certo. Helena, olha para mim. Ela levantou os olhos relutantemente. Eu não me importo com o que qualquer uma dessas pessoas pensa. E você não deveria se importar também. Fácil para você dizer. Você não é quem eles estão chamando de interesseira. Antes que Murilo pudesse responder, o interfone tocou. Senhor Goulart, a voz do porteiro disse. Tem uma senhora aqui que diz ser a mãe da senhora Helena. Helena empalideceu. Minha mãe. Pode subir. Murilo disse no interfone, depois olhou para Helena. Respira, vai dar tudo certo. Murilo, você não conhece minha mãe. Ela vai me matar. 3 minutos depois a campainha tocou. Helena abriu a porta para encontrar sua mãe, Lúcia Prado, uma mulher de 50 anos, com a mesma determinação teimosa da filha, segurando uma pilha de revistas. Helena Maria Prado, ela disse, e Helena soube que estava encrencada quando a mãe usou seu nome completo. Você vai me explicar o que é isso? Ela jogou as revistas na mesa de centro, todas abertas em páginas com fotos de Helena e Murilo no evento da noite anterior. Mãe, eu acordo de manhã, vou comprar pão, e a dona da padaria me mostra uma revista com minha filha abraçada com um bilionário. Você não acha que isso é algo que deveria ter contado para sua mãe? Mãe, este é o Murilo. Murilo, minha mãe, Lúcia. Murilo se levantou e estendeu a mão com um sorriso charmoso. Prazer em conhecê-la, dona Lúcia. Helena fala muito da senhora. Lúcia o olhou de cima a baixo, claramente avaliando. Então você é o namorado misterioso. Sou sim. E você é realmente bilionário ou isso é exagero da imprensa? Mãe! Helena exclamou mortificada. O quê? É uma pergunta válida. Esses jornais exageram tudo. Murilo riu. Não é exagero, mas também não é a coisa mais importante sobre mim. Lúcia se sentou no sofá.
Helena, senta aqui do meu lado. Você também, Murilo. Eles se sentaram como crianças prestes a serem repreendidas. Agora me expliquem como isso aconteceu. E não me venham com essa história de que se conheceram quando ela caiu nos seus braços. Isso é coisa de novela. Helena e Murilo trocaram olhares. Mãe, é meio complicado. Eu tenho tempo. Helena suspirou. Ela odiava mentir para a mãe, mas a verdade era impossível de explicar sem soar completamente maluca. Nós nos conhecemos há algumas semanas. Ele me ajudou quando eu estava passando por uns problemas. Que tipo de problemas? Problemas com o banco, com o empréstimo para a confeitaria. Lúcia franziu a testa. E como ele te ajudou? Helena hesitou, e Murilo interviu. Dona Lúcia, eu tenho algumas conexões no mundo dos negócios. Quando soube da situação da Helena, ofereci minha ajuda. E começaram a namorar por isso? Não, Helena disse rapidamente. Começamos a namorar porque nos gostamos. Lúcia as olhou por um longo momento. Helena, posso falar com você em particular? Mãe, por favor. Murilo se levantou. Vou fazer mais café, com licença. Quando ele saiu da sala, Lúcia se virou para Helena. Helena, minha filha, você tem certeza do que está fazendo? Por que pergunta? Porque eu te conheço há 23 anos e você está agindo de forma estranha. Helena suspirou. Como assim estranha? Você está nervosa, defensiva, e quando você fala dele não tem aquele brilho nos olhos que deveria ter quando se está apaixonada. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sua mãe sempre conseguia ver através de suas mentiras. Mãe, Helena, você está com problemas? Alguém está te forçando a fazer alguma coisa? Não, não é nada disso. Então o que é? Helena olhou na direção da cozinha, onde podia ouvir Murilo mexendo com as xícaras. Mãe, eu me meti numa situação complicada. Que tipo de situação? Helena contou tudo para a mãe. Sobre Ricardo, sobre o acordo falso com Murilo, sobre a descoberta de quem ele realmente era, sobre Mendoza e as ameaças. Lúcia ouviu tudo em silêncio, com a expressão ficando cada vez mais preocupada. Helena Maria, ela disse finalmente, você perdeu completamente o juízo? Eu sei que parece loucura. Parece? Você está vivendo com um homem que conhece há 3 semanas, fingindo ser namorada dele para enganar um criminoso. Mãe, não fala tão alto. Eu vou falar no tom que eu quiser. Helena, isso é perigoso. Eu sei que é perigoso, mas eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Você podia ter ido para a polícia. E dizer o quê? Que um homem me ligou fazendo ameaças vagas? Lúcia suspirou pesadamente. E você gosta dele? De verdade? Helena hesitou. Isso é irrelevante. É muito relevante. Porque você está brincando com fogo, minha filha. Como assim? Como assim? Helena, você está vivendo uma fantasia. Vestidos caros, eventos chiques, casa de bilionário. É fácil se confundir e achar que isso é real. Eu sei que não é real. Sabe mesmo? Porque pelo jeito que você olha para ele quando acha que ninguém está vendo, eu diria que você está se apaixonando. Helena ficou em silêncio. Mãe, o que eu faço? Primeiro, você sai dessa situação maluca o mais rápido possível. Segundo, você decide se quer tentar alguma coisa real com esse homem, sem todo esse teatro. E se ele não quiser? Então, pelo menos você vai descobrir a verdade, que é melhor que viver uma mentira. Murilo voltou com o café e Lúcia imediatamente mudou o tom. Murilo, senta aqui. Quero conversar com você. Mãe, Helena advertiu. Helena, vai fazer alguma coisa útil. Vai, sei lá, fazer um bolo. Eu não tenho ingredientes aqui. Então vai comprar ingredientes. Helena entendeu que estava sendo dispensada. Ela pegou a bolsa e saiu, deixando sua mãe sozinha com Murilo. Quando Helena voltou ao apartamento 2 horas depois, carregada de sacolas de supermercado, ela encontrou sua mãe e Murilo conversando animadamente na varanda, tomando café como velhos amigos. Mãe, tudo bem? Tudo ótimo, minha filha. Murilo é um rapaz interessante. Helena olhou desconfiada entre os dois. O que vocês conversaram? Coisas. Lúcia disse misteriosamente. Murilo, você pode me dar licença para conversar com minha filha? Claro, dona Lúcia. Foi um prazer conhecê-la. Depois que Murilo saiu, Helena se sentou ao lado da mãe. Então, qual é o veredicto? Ele gosta de você, de verdade. Mãe, Helena, eu conversei com esse homem por 2 horas. Ele me contou sobre a infância dele, sobre a pressão de assumir a empresa jovem demais,
sobre como se sente sozinho, mesmo sendo cercado de pessoas o tempo todo. Helena ficou em silêncio. E sabe o que mais? Ele falou de você por pelo menos 40 minutos. Do que ele falou? De como você é forte, determinada, talentosa, de como você faz os melhores doces que ele já provou, de como você o faz rir, de como você é a primeira pessoa em anos que o trata como ser humano normal. Helena sentiu seu coração acelerar. Ele disse isso? Disse isso e muito mais. Helena, esse homem está apaixonado por você. Mas a situação é complicada. A situação é simples. Vocês se gostam. O resto é detalhe. Detalhe? Mãe, ele é bilionário. E daí? Dinheiro não muda o caráter de uma pessoa. E pelo que eu vi, Murilo é um bom homem. Helena suspirou. Mãe, e se isso for só uma fase para ele? E se ele enjoar de mim quando a novidade passar? E se não for? Helena, você vai passar a vida toda se perguntando e se, ou vai ter coragem de descobrir? Antes que Helena pudesse responder, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Prado, espero que tenha aproveitado sua semana de fama. Era Carlos Mendoza novamente. Helena fez sinal para sua mãe ficar quieta. O que você quer? Quero que termine com seu namorado bilionário. Hoje, publicamente, como combinamos. E se eu não fizer? Então as consequências serão muito desagradáveis para você e para as pessoas que você ama. Helena olhou para sua mãe e sentiu medo pela primeira vez desde que essa loucura começou. Onde? No restaurante Fasano às 8 horas. Muitos fotógrafos costumam ficar lá à noite. Será perfeito para sua performance. A linha ficou muda. Helena? Lúcia perguntou. Quem era? Era ele, Mendoza. O que ele disse? Helena contou para a mãe sobre o ultimato. Helena, você tem que contar para Murilo. Eu sei. Eu não quero que isso acabe. O quê? A encenação? Não. A chance de descobrir se isso poderia ser real. Lúcia pegou as mãos da filha. Minha filha, às vezes as melhores coisas da vida começam nos piores momentos. Helena encontrou Murilo no escritório dele em casa, trabalhando no computador. Murilo, precisamos conversar. Ele levantou os olhos e imediatamente notou sua expressão séria. Mendoza ligou de novo? Ligou, temos que terminar hoje à noite. No Fasano às 8 horas. Murilo fechou o laptop. Tudo bem, vamos fazer isso. Você tem certeza? Helena, quanto mais cedo acabarmos com isso, mais cedo você estará segura. Helena se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Murilo, o que acontece depois? Depois? Depois que terminarmos, você volta para a sua vida, eu volto para a minha. Helena, eu só quero saber o que esperar. Murilo se levantou e veio se sentar na beira da mesa, perto dela. O que você quer que aconteça depois? Eu perguntei primeiro. Helena, você sabe o que eu quero? Não, eu não sei, porque eu não sei mais o que é real e o que é fingimento entre nós. Murilo pegou as mãos dela. Isso é real, ele disse, entrelaçando os dedos deles. O que eu sinto por você é real. Como você pode ter certeza? Porque eu nunca senti nada assim antes, nem mesmo com Camila. Helena olhou nos olhos dele e viu sinceridade ali. Murilo, Helena, depois que resolvermos essa situação com Mendoza, eu quero tentar, de verdade, sem fingimento, sem acordos, sem pressão, só você e eu descobrindo se isso pode funcionar. E se não funcionar, então pelo menos tentamos. Helena sorriu pela primeira vez em dias. Tudo bem, vamos tentar. Sério? Sério. Mas primeiro vamos terminar essa história com Mendoza. Às 7h30 da noite, Helena e Murilo chegaram ao Fasano. Como previsto, havia fotógrafos do lado de fora. Pronta? Murilo perguntou. Não, mas vamos fazer mesmo assim. Eles entraram no restaurante de mãos dadas e Helena podia sentir os olhares curiosos das outras pessoas. Mendoza tinha razão. O lugar estava cheio de socialites e pessoas famosas que adorariam um escândalo. Mesa para 2? O maître perguntou. Por favor. De preferência com boa visibilidade, Murilo disse. Eles se sentaram numa mesa no centro do restaurante, onde todos podiam vê-los. Como vamos fazer isso? Helena sussurrou. Você vai fingir estar brava comigo. Vamos discutir, você vai jogar água na minha cara e sair. Jogar água na sua cara, para efeito dramático. Helena riu nervosamente. Tudo bem, do que vamos discutir? De mim ter escondido algo importante de você. Como o quê? Murilo hesitou. Como... eu ainda ter sentimentos pela Camila. Helena fez uma careta.
Eka, você tem certeza de que quer usar isso? Você tem uma ideia melhor? Helena pensou por um momento. Que tal você me dizer que isso tudo foi uma aposta? Que você apostou com seus amigos que conseguiria fazer uma plebeia se apaixonar por você? Helena, isso é cruel demais. É perfeito. Todo mundo vai me odiar por ter acreditado, e você vai sair como o vilão rico e arrogante. Mendoza vai ficar satisfeito. Eu não gosto da ideia de fazer você parecer vítima. Murilo, é fingimento, e quanto mais convincente for, mais rápido isso acaba. Eles pediram drinks e começaram a conversa casual esperando o momento certo. Helena notou que alguns fotógrafos tinham entrado no restaurante e estavam tentando ser discretos. Agora? Ela sussurrou. Agora. Helena respirou fundo e mudou completamente sua expressão. Como você pôde fazer isso comigo? Ela disse, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Helena, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que tudo isso foi uma aposta? Que você apostou com seus amigos milionários que conseguiria fazer a confeiteira pobre se apaixonar por você? As conversas nas mesas próximas pararam. Helena podia sentir todos os olhos no restaurante focados neles. Não foi assim, Murilo disse, entrando no personagem. Não foi assim? Então como foi? Você estava entediado e decidiu brincar com os sentimentos de alguém? Helena se levantou, fazendo a cadeira raspar no chão. Eu realmente pensei que você era diferente, que você se importava comigo. Helena, você está fazendo uma cena. Eu estou fazendo uma cena, ela gritou, e agora o restaurante inteiro estava em silêncio. Você brincou com minha vida, fez eu me sentir especial. Me fez acreditar que alguém como você poderia gostar de alguém como eu. Helena pegou o copo d'água e jogou no rosto de Murilo. Você é igualzinho a todos os outros homens ricos. Acha que pode comprar qualquer coisa, inclusive os sentimentos das pessoas. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a saída, mas parou e se virou para ele uma última vez. Espero que você e seus amigos tenham se divertido muito. Parabéns, você ganhou a aposta. Helena saiu do restaurante deixando Murilo sentado sozinho, pingando água, com todo o restaurante olhando para ele. Do lado de fora, ela conseguiu manter a compostura até chegar ao final da rua, onde finalmente desabou a chorar. Não eram lágrimas de mentira. Apesar de saber que era tudo fingimento, dizer aquelas palavras, ver a expressão no rosto de Murilo, fingir que tudo que eles tinham vivido não significava nada, tinha doído de verdade. Seu celular tocou. Era Murilo. Helena, você está bem? Estou. Foi convincente? Muito convincente. Todo mundo estava filmando com o celular. Vai estar em todos os blogs de fofoca até amanhã. Ótimo. Helena, você está realmente bem? Você estava chorando de verdade. Estou bem, Murilo. Foi só difícil dizer aquelas coisas. Para mim também. Helena, você sabe que nada daquilo era verdade, né? Eu sei. Então a gente se vê amanhã para conversar sobre nós? Helena sorriu através das lágrimas. Sim, nos vemos amanhã. Uma semana depois, Helena estava na Doces Sonhos decorando cupcakes quando Carla entrou correndo. Helena, você viu as notícias? Que notícias? Carlos Mendoza foi preso. Helena largou o saco de confeitar. Como assim preso? Por intimidação, chantagem, lavagem de dinheiro, um monte de coisas está passando na TV. Elas ligaram à televisão e viram Carlos Mendoza sendo levado pela Polícia Federal em algemas. A operação, batizada de Casa de Cartas, investigava há meses um esquema de corrupção e chantagem envolvendo o empresário Carlos Mendoza. O repórter dizia, "Meu Deus!" Helena murmurou. "Acabou." "E tem mais", Carla disse, mudando de canal. "Olha isso." Na tela apareceu uma entrevista com Murilo, que estava dando uma coletiva de imprensa. "Gostaria de esclarecer algumas informações incorretas que circularam na mídia esta semana sobre minha vida pessoal", ele estava dizendo. "Helena Prado é uma mulher extraordinária, talentosa e íntegra. Qualquer sugestão de que ela estava comigo por interesse financeiro é absurda e ofensiva." "Mas vocês terminaram publicamente?", um jornalista perguntou. "Tivemos algumas diferenças que esperamos resolver em particular. Helena merece privacidade e respeito, e peço à mídia que pare de persegui-la." Helena sentiu lágrimas nos olhos. "Helena", Carla disse suavemente, "o homem está defendendo você na televisão nacional." "Eu sei. Vai atrás dele." "O quê?" "Vai atrás dele. Agora, antes que seja tarde demais."
Helena olhou para si mesma no espelho atrás do balcão. Estava de avental manchado de chocolate, cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem. Carla, olha para mim. Eu não posso aparecer na empresa dele assim. Helena Maria Prado, se você não for atrás desse homem agora, eu vou pessoalmente te arrastar até lá. Helena riu. Você faria isso mesmo? Faria. Agora vai. E leva uns brownies. Homens adoram brownies. O prédio da Goulart Empreendimentos era ainda mais intimidante do que Helena lembrava. Ela ficou parada na calçada por 5 minutos, segurando uma caixa de brownies e tentando reunir coragem. Posso ajudá-la? O segurança da recepção perguntou quando ela finalmente entrou. Eu gostaria de falar com Murilo Goulart. A senhora tem agendamento? Não, mas diga que é Helena Prado. O segurança fez uma ligação. Falou baixo por alguns segundos, depois desligou com uma expressão surpresa. Ele disse para a senhora subir imediatamente. 42º andar. No elevador, Helena tentou organizar o que ia dizer, mas quando as portas se abriram diretamente no escritório de Murilo, porque, claro, o homem tinha elevador privativo, todas as palavras ensaiadas desapareceram. Murilo estava de pé atrás da mesa, de terno, mas com a gravata afrouxada e os cabelos desarrumados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Helena. Oi. Eles ficaram se olhando por um momento. Eu trouxe brownies, Helena disse finalmente, levantando a caixa. Murilo sorriu. Brownies? A Carla disse que homens adoram brownies. A Carla está certa. Helena colocou a caixa na mesa e olhou à sua volta. O escritório era enorme, com vista panorâmica da cidade, móveis caros e alguns prêmios empresariais nas estantes. Lugar bonito. Obrigado. Como você está? Bem, melhor agora que Mendoza foi preso. Eu soube. Você viu a coletiva? Helena assentiu. Vi. Obrigada por isso. Não precisa agradecer. Era a coisa certa a fazer. Eles ficaram em silêncio novamente. Murilo, Helena. Eles falaram ao mesmo tempo e riram. Você primeiro, Murilo disse. Eu vim aqui porque eu quero tentar, de verdade, como você disse. Mesmo sabendo de todas as complicações, a diferença de mundos à mídia, as pessoas que vão sempre questionar nossos motivos, mesmo sabendo de tudo isso. Murilo contornou a mesa e parou na frente dela. Helena, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu nunca apostei nada com ninguém sobre você, mas houve algo que eu não contei. O coração de Helena disparou. O quê? Naquele primeiro dia, quando você caiu na minha frente, não foi coincidência eu estar ali. Como assim? Eu estava saindo do Banco Central do Brasil. Tinha ido lá conversar com Armando Mendoza sobre as dívidas do pai dele. Helena ficou em silêncio, processando. Eu tinha acabado de perdoar as dívidas quando vi você na calçada, claramente transtornada, com documentos voando. E quando soube seu nome, você conectou os pontos. Conectei. E quando você me contou sobre a reunião que tinha perdido, você já sabia. Murilo assentiu. Eu já sabia. E sim, isso influenciou minha decisão de me oferecer para ser seu namorado falso. Helena se afastou dele. Então você me mentiu de novo. Não menti. Omiti. Porque sabia que você rejeitaria minha ajuda se soubesse. Você está certo. Eu rejeitaria. Helena, por favor, me escuta. Sim, eu soube sobre o empréstimo antes de nos conhecermos direito. Mas tudo que eu senti, tudo que aconteceu entre nós, foi real. Como eu posso saber disso? Murilo respirou fundo. Porque eu vou abrir mão de tudo. Como? A empresa, o dinheiro, tudo. Eu vou passar a administração para minha prima Ana e vou começar do zero. Ser só Murilo, não Murilo Goulart. Helena o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Murilo, você não pode fazer isso. Posso sim e vou fazer, se for isso que precisar, para provar que meus sentimentos são reais. Isso é loucura. É amor. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Amor? Helena repetiu. Eu te amo, Helena. Eu amo seu jeito teimoso, seu talento incrível, a forma como você me desafia, como você me faz rir, como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Murilo. Eu sei que é complicado. Eu sei que somos de mundos diferentes. Mas eu também sei que quando estou com você pela primeira vez na vida, eu me sinto em casa. Helena se aproximou dele. Você é um idiota. Desculpa. Você é um idiota se acha que eu vou deixar você abrir mão de sua empresa por mim. Helena,
E você é um idiota maior ainda se acha que o dinheiro importa quando eu também estou apaixonada por você. Murilo piscou. Você está? Eu estou. Completamente, irremediavelmente apaixonada pelo homem mais irritantemente perfeito que já conheci. Murilo sorriu. Irritantemente perfeito. Você tem seguranças. Anda de Mercedes. Mora numa casa que mais parece museu. E mesmo assim consegue ser doce, engraçado e gentil. É irritante. Desculpa? Não se desculpe. Me beija. Murilo não precisou ouvir 2 vezes. Ele a puxou para seus braços e a beijou como se suas vidas dependessem disso. Foi um beijo que valeu por todas as encenações, todos os mal-entendidos, todas as complicações. Quando se separaram, Helena sorriu. Então, oficial agora? Nada de fingimento? Nada de fingimento, Murilo confirmou. Só você, eu e o amor mais real que já senti. E os brownies? Murilo riu. E os brownies? A Doces Sonhos estava irreconhecível. O que antes era uma pequena confeitaria lutando para sobreviver, agora era um próspero negócio com 3 funcionários, uma fila constante de clientes e pedidos de casamento que Helena mal conseguia acompanhar. Helena! Carla gritou da cozinha. O pedido da família Oliveira está pronto. Já vou! Helena respondeu, terminando de embalar uma encomenda de cupcakes para um escritório. A campainha da porta tocou e ela levantou os olhos para ver Murilo entrando, como fazia todos os dias às 5 da tarde. Oi, confeiteira, ele disse, se inclinando sobre o balcão para beijá-la. Oi, empresário. Como foi o dia? Melhor agora. Alguns clientes na loja sorriram assistindo à interação. Helena e Murilo tinham se tornado meio que celebridades locais. O casal improvável que deu certo contra todas as probabilidades. Pronta para ir? Murilo perguntou. Quase. Só preciso terminar uns detalhes. Sem pressa. Vou comer um brownie enquanto espero. Helena riu. Você come um brownie aqui todo dia há 6 meses. Não está enjoado ainda? Nunca vou enjoar dos seus brownies. São parte de como me apaixonei por você. Ah, é? E quais foram as outras partes? Murilo fingiu pensar seriamente. Bem, tem o jeito como você fica com chocolate no nariz quando está concentrada cozinhando. O jeito como você fala sozinha quando está nervosa. Como você briga comigo quando tento pagar as contas. Eu pago minhas próprias contas, obrigada muito. Eu sei, é uma das coisas que mais amo em você. Helena sorriu, terminando de fechar a caixa de doces. Carla, ela gritou, estou saindo. Finalmente, Carla respondeu. Vocês 2 me dão diabetes de tanto açúcar. Do lado de fora da confeitaria, Murilo pegou a mão de Helena. Para onde hoje? Ela perguntou. Pensei que podíamos ir ao parque, onde tudo começou de verdade. Tudo começou quando eu caí na sua frente. Não, tudo começou quando você recusou minha carona. Eles caminharam até o Parque Ibirapuera, observando o pôr do sol dourado sobre a cidade. Quando chegaram ao banco onde tinham conversado no segundo dia que se conheceram, Murilo parou. Helena, sim, tem uma coisa que quero te perguntar. O quê? Murilo se ajoelhou no chão, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Oh, meu Deus! Helena murmurou, cobrindo a boca com as mãos. Helena Prado, Murilo disse, abrindo a caixa para revelar um anel delicado e lindo. Você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Não fingimento? Helena começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Você está pedindo uma confeiteira falida em casamento? Estou pedindo a mulher que amo em casamento. E para constar, você não é mais falida. Ainda sou plebeia. E eu ainda sou bilionário. Somos um par e tanto. Sim, Helena disse, estendendo a mão trêmula. Sim, eu quero me casar com você. Murilo colocou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la, girando-a no ar. Eu te amo, ele disse contra os lábios dela. Eu também te amo, mesmo que você seja irritantemente perfeito. E eu te amo mesmo que você seja terrivelmente teimosa. Eles riram, beijaram novamente e caminharam de volta para casa. A casa deles agora, desde que Helena havia finalmente concordado em se mudar oficialmente para o apartamento de Murilo. Helena, Murilo disse quando chegaram ao prédio. Sim? Obrigado por ter caído nos meus braços naquele dia. Obrigada por ter me ajudado a me levantar. E enquanto subiam no elevador, de mãos dadas, Helena pensou em como às vezes as melhores coisas da vida começam com os piores dias. Como tropeçar pode te levar exatamente onde você precisa estar. E como fingir amar alguém
pode te ensinar o que é amar de verdade. Alguns meses depois, a revista que havia questionado as intenções de Helena publicou uma matéria sobre o casamento do ano, com fotos lindas de Helena em um vestido simples, mas elegante, radiante de felicidade, e Murilo olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. O título dizia: Cinderela ou empresária? Helena Goulart prova que o amor verdadeiro existe. E pela primeira vez desde que se conheceram, Helena não se importou nem um pouco com o que a mídia dizia sobre ela, porque ela sabia a verdade. Às vezes, quando você menos espera, você pode tropeçar e cair nos braços da pessoa certa. E quando isso acontece, é pura magia. Fim.